Oi, oi, oi. Esses dias me deram a ideia de fazer um sprint de escrita. Mas, como eu ainda não sei como faz isso, eu decidi mostrar um pouquinho do meu processo de escrita. Hoje eu tô com essa cara lavada aqui, porque eu tô meio doentinha. E aí, aproveitando um pouquinho dessa animação, eu vim compartilhar com vocês algumas histórias que eu estou desenvolvendo. E de repente, saber de vocês o que vocês estariam mais curiosos para ler, né? Eu tava lendo esse aqui, ó, da Giovanna Vaccaro. Quer dizer, eu tô no finalzinho já, gente, ó, falta bem pouco. Esse aqui é o Zion. Falta bem pouquinho, tô no capítulo 64 já. É uma trilogia. Os próximos livros saem no ano que vem, janeiro e julho, né? E é inspirado no fim dos tempos, gente. É pós-arrebatamento. E é muito bom. E por conta desse livro, a minha inspiração ela tem voltado um pouco. Eu sou muito movida à inspiração. Acho que todo mundo, né? E eu tava com um bloqueiozinho depois que eu escrevi Acampamento 30+. Principalmente porque eu não tava achando histórias que me prendessem, sabe? Eu sou meio chata pra ler. Eu gosto de histórias que tenham um desenvolvimento equilibrado, um desenvolvimento inteligente. Não é só romance jogado num monte de palavras no meio de uma história e que as coisas acontecem por acontecer. Clichê é legal, a gente prevê o que pode vir pela frente é legal, mas tem que estar bem escrito, no mínimo, né? E eu não estava achando algo que me empolgasse. E quando algo não me empolga, eu tenho dificuldade um pouquinho de escrever algo que empolgue. E aí, a Jemima falou da leitura coletiva de Cidade de Estrelas Caídas e Ira. E fazia muito tempo que eu queria ler de novo alguma coisa escrita pela Giovanna. E eu falei, bora lá. Eu tava enrolando algum tempo para escrever, porque eu tava tentando ler outros, né? Menina do céu! Eu sei que eu fiquei impressionada com o crescimento de escrita da Giovanna nesse livro. E ver o crescimento dela me deixou empolgada para eu escrever também, né? E é isso. E aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho das histórias que eu estou planejando publicar, provavelmente a partir do ano que vem. Agora em novembro, final de outubro para novembro, nós temos uma novidade. Vai sair Acampamento 30+, no físico. Eu ainda não divulguei isso, porque eu queria ter mais informações antes de divulgar, mas vocês estão sabendo agora de primeira mão. A editora que vai publicar é a Ases da Literatura. E eu vou contar mais em outro dia, em outro post. E por conta de Acampamento 30+ estar saindo, uma das histórias que eu estou desenvolvendo é a sequência. Não é uma série, gente, os livros são únicos, então cada história tem começo, meio e fim. Porém, nós teremos mais um livro que é sobre personagens secundários. Então, o livro 2, ele vai falar da história da Andressa. E no livro 1, nós tivemos a Vanessa, que a história dela é focada na confiança. O princípio ali, o que move a história da Vanessa é a confiança. E não é simplesmente só confiança, é a confiança dela em Deus, dela nela mesma, dela entender que o que ela compreendeu vem realmente de Deus, porque ela teve um porém aí no passado dela que a confundiu, ela achou que vinha de Deus e não era de Deus, e ela tem medo de se confundir de novo, de achar que é Deus e não ser Deus. Então a construção de Acampamento 30+ é em cima dessa dúvida. Será que é Deus falando? Ou será que sou eu? Ou será que é o meu próprio ego? Ou será que é a vontade que eu tenho de que aconteça desta forma e não Deus falando? Além disso, da confiança nos outros, da confiança na palavra dos outros, né? Então a história ela vem ali em cima desse ambiente de confiança, da fé,
de ter propósitos ali, de orar, jejuar e confiar no Senhor. Só que a história da Andressa, ela vem de concessões. A gente tem uma vida com Deus, né? A gente tem uma vida rotineira, muitas vezes. E às vezes a gente não percebe que muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia são concessões. Concessão, dependendo da conotação, ela é ruim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, não que esteja isso no livro porque eu não vou dar spoiler. Mas, por exemplo, nós temos, sei lá, um jantar de equipe da empresa. Não é errado confraternizar, nem ir a jantares e a happy hours, não é errado nada disso, gente. Mas é errado a nossa postura se nós nos envolvermos ao ponto de anularmos a nossa fé. Então eu vou beber um pouquinho só para os outros não ficarem achando que eu sou esquisita. Ou eu vou entrar e dar risada numa piada de duplo sentido que fala sobre sexualidade, não sei, para os outros não me acharem antissocial. Eu vou me misturar para não ser a diferentona. Só que eu sou a diferentona. Eu tenho uma fé que é diferente, que me faz agir diferente. E eu não tenho que ter vergonha disso. Eu não tenho que ter medo de ser julgada por isso. A história da Andressa, ela é focada nisso. Em concessões. Em um namoro, por exemplo. Um namoro que a gente gosta muito da pessoa e a gente não quer perder. Mas a pessoa tem uma boba. A pessoa gosta de provocar. A pessoa não respeita o limite que você impôs. Eu não quero que me toque diferente, eu não quero que me beije diferente, porque eu não quero acender no meu corpo necessidades que não estou pronta para suprir. E aí, o outro não respeita. E a gente, com medo de perder, acaba deixando passar um pouquinho. Ah, não tem problema um beijo mais ousado, porque senão ele vai me deixar, né? Senão ele não vai saber como que é o nosso beijo pra valer. E aí? Ou ela? Ou a gente mesmo passa do limite, porque acha que precisa passar do limite pra outra pessoa se sentir empolgado com a gente? Não sei. São concessões. Concessões que acabam anulando a nossa fé e nos prejudicando na nossa intimidade com o Senhor. E isso eu tô falando porque gente, eu tenho mais de 40 anos, eu já vivi muita coisa. E as nossas histórias do acampamento 30+, elas são focadas em personagens mais adultos. No entanto, a Andressa, ela é menor de 30. Se eu não me engano, na história ela tá com 26. E ela tá aprendendo sobre isso. Então, a nossa história vai focar um pouquinho nas concessões que nós damos em favor do outro e a gente não percebe o quanto está nos prejudicando e na nossa intimidade com Deus. E na nossa postura, e em como nós nos vemos, porque a gente começa a não saber mais quem nós somos. Conforme nós vamos agindo de acordo com a visão do outro, com a vontade do outro, em favor do outro, a gente se anula. E aí a história da Andressa, ela fala um pouquinho sobre isso. E para quem tá torcendo aí pelo casal que finaliza lá em acampamento 30+, talvez tenhamos surpresas. E é isso. E eu queria muito escrever esse livro, mas eu não tô conseguindo. Algumas coisas aí. Eu tenho um pouco Eu gosto de escrever fantasia, gente. Eu gosto de escrever mundos irreais. Vocês podem ver por Montanha da Lua, que eu criei. Não chega a ser uma fantasia, mas é algo diferentão ali. Então, romance eu tenho mais dificuldade de escrever do que fantasia. E aí eu tô com um pouquinho de dificuldade. Mas eu quero contar essa história. Eu acho que é importante. E porque Deus me deu. Foi o Senhor que me resgatou ali do bloqueio literário. Eu tava mais de 9 anos sem conseguir escrever. Tudo que eu publiquei eram obras que já estavam escritas e eu aprimorei. Ou foi algo que veio do nada. Em uma conversa e eu escrevi e sumiu de novo. Mas foi um bloqueio longo e eu tô conversando, gente. Conversando. A outra história que eu queria contar, já vamos entrar no mundo da fantasia.
fantasia, distopia, romantasia, não sei. Eu só sei que é um mundo novo, onde existem famílias, não é um reino, é como se fosse um reino, mas não é um reino. São 5 famílias que governam um continente, um país, ainda não defini, e tem as regras ali do reino. E aí, o casal que vai governar ali, são 5 famílias, uma família que manda e as outras 4 vão ali na hierarquia. E aí os casais que vão se casar no futuro, eles têm que nascer no mesmo dia, na mesma hora, e aí determina o futuro do reino ali a partir do nascimento. Então a concepção tem que ser programada e o nascimento também tem que acontecer ao mesmo tempo. Se não acontece, tem as consequências ali que eu não vou contar. No entanto, nós temos um casal que nasceu ao mesmo tempo. E eles se tornam noivos a partir ali do nascimento. E eles só vão se conhecer pra valer aos 21, quando é o noivado deles, adulto. E eles se veem frente a frente pela primeira vez. E aí a gente tem uma história aí por trás, a gente vai ter alguma coisa de reinado e ainda não sei pra onde que vai. Essa é uma história e eu só tenho isso por enquanto. Ah, e eu sei que um dos dois odeia o outro porque a mãe forçou o nascimento para nascerem juntos e a mãe faleceu. A mãe de um deles, né? A outra história é um pouco mais sombria. É inspirada em um cavaleiro milenar. Ele nasceu nos primórdios do tempo e ele não foi tocado pela morte. E tudo isso é com conotação cristã, tá, pessoal? E tem uma menina, nos anos atuais, que ela é dita como esquizofrênica. Por quê? Porque ela vê olhos. Ela vê um par de olhos seguindo ela o tempo todo. E aí ela fala, o olho tá na porta, o olho tá no batente, o olho tá ali, sei lá. Tá vendo aqueles olhos olhando pra ela. E todo mundo fala que não tem ninguém ali, mas ela vê. E aí ela mora no interior de Minas. E aí ela foge pra São Paulo, porque ela acha que o ambiente que ela vive na cidade dela é que tá deixando ela doente. E quando ela foge pra São Paulo com a desculpa de estudar, essas visões somem. Ela para de ver os olhos, aqueles olhos. E aí ela tá toda feliz. E ela fica uns anos sem voltar para a cidade natal dela. No entanto, os pais dela fazem bodas de aniversário, se não me engano, 50 anos de aniversário de casamento. Ela é um pouco mais adulta, tá, gente? Eu gosto de personagem adulta. E aí, quando ela volta para a cidade dela, adivinhem? A esquizofrenia volta. Ela volta a ver o par de olhos. Só que dessa vez fica pior, porque ela desacostumou a ver os olhos e ela sente mais a presença daqueles olhos. E ela começa a não ver só os olhos, ela começa a ver a silhueta. Ela começa a ouvir conversas que ela sabe que não estão acontecendo. É como se os olhos conversassem com alguém e ela estivesse escutando. E aí a gente tem uma história por trás. Por que ela vê? Esses olhos são de verdade? É uma pessoa? O que é? E é isso. Dessas 3 histórias que eu compartilhei com vocês, qual vocês ficaram mais curiosos para conhecer? Acabei falando mais do acampamento 30+, porque essa com certeza tem que sair. Mas e aí, o que vocês acharam? Gostaram? Era para escrever, mas eu acabei contando um pouquinho, porque eu não sei qual das 3... em qual das 3 focar. Tem muitas outras, gente, mas essas 3... A gente teve o Encontro FEFIC. E no Encontro FEFIC, o pastor falou sobre talentos. E aí ele fez a gente colocar no papel o que a gente queria voltar a fazer. Qual talento a gente tava meio que deixando ali de molho e que a gente quer aprimorar. Histórias, ele falou pra gente colocar histórias, o que a gente sentisse no coração. E eu coloquei essas 3 histórias naquele papel, por isso que eu tô pensando muito nelas, porque eu quero desenvolver, eu acho elas legais. Eu falei, devo ter falado bastante. O que vocês querem assistir? O que vocês querem ler? O que deixou vocês curiosos? E aí? O que vocês acham que é essa visão, esses olhos aí? Fala pra mim.
Vou gostar de saber. E vou marcar qualquer dia desses um sprint de escrita pra gente ficar só escrevendo. O que vocês acham? Acham legal? Me deram essa ideia e eu nem sei como que faz, mas eu achei legal. Vocês participariam comigo? Tô tentando voltar a fazer eventos, a fazer conversas. Se algum escritor tiver aí e quiser fazer um bate-papo comigo um dia no Instagram pra gente falar de literatura, pra você apresentar seu livro, me chama no particular aí no direct, tá bom? Muito obrigada. Se você veio até o final, fala comigo, beleza? Tô me sentindo bem melhor. Muito obrigada.